Mais de 140 mil toneladas de batatas canadenses pararam de vir para os Estados Unidos em apenas 4 meses. Sem anúncio, sem briga. Elas simplesmente desapareceram. Por quê? Porque em 2 de abril, Washington impôs uma tarifa de 35% sobre as batatas canadenses. Um saco de $22 agora custa $30. Um prato de batatas fritas que custava $3,50, agora é $5,25. Enquanto os americanos pagam mais por batatas fritas moles, o primeiro-ministro do Canadá não discutiu. Ele voou para a Ásia, apertou mãos e assinou um acordo comercial de $1,6 bilhão sem olhar para trás. Os armazéns estão vazios. Os agricultores estão reduzindo a produção. As lanchonetes estão diminuindo as porções. Mas aqui está a verdade. As batatas não foram bloqueadas. Elas saíram silenciosamente. Porque quando você impõe um imposto enorme ao seu melhor parceiro comercial e chama isso de estratégia, não se surpreenda se até mesmo uma batata disser não, obrigado. Antes que a briga começasse, este era um dos fluxos comerciais mais estáveis da América do Norte. Em 2024, o Canadá exportou cerca de 350 mil toneladas de batatas para os Estados Unidos, o suficiente para alimentar 17 milhões de lares americanos, principalmente nos estados do Norte. Isso não era apenas comércio, era um ritual. Mas então, veio a arte da tarifa. O homem na Casa Branca decidiu que taxar seu melhor parceiro agrícola era uma jogada de poder. Sem tweets, sem coletivas de imprensa, apenas uma tarifa de 35% imposta sobre as batatas. De acordo com o relatório de julho de 2025 da Agricultura do Canadá, isso levou a uma queda de 41% nas exportações, um colapso não visto desde a década de 1980. Não foi um rompimento público. Foi pior. Foi ser ignorado com um formulário de imposto. Quando você taxa batatas como se fossem bolsas de luxo, algo tem que ceder. O governo dos Estados Unidos impôs uma tarifa de 35% sobre as batatas canadenses. A justificativa oficial? Equidade comercial. O efeito real? Preços mais altos, prateleiras vazias e batatas fritas moles de Idaho. Vamos falar de matemática. Um carregamento de 25 toneladas de batatas fritas congeladas, avaliado em $32 mil, agora vem com $11.200 em impostos extras. Isso é um aumento de 35% em um produto que os americanos comem mais do que brócolis e lógica combinados. De acordo com o Índice de Preços de Alimentos do USDA de julho de 2025, o preço médio de uma porção de batatas fritas saltou de $3,50 para $5,25 em um único trimestre. Isso não é inflação. Isso é sabotar o ketchup. Restaurantes estão trocando as batatas de alta qualidade da Ilha do Príncipe Eduardo por batatas domésticas mais baratas. Soiler. Elas não fritam da mesma forma. Os clientes reclamam da textura mole, da cor desigual e de um sabor químico estranho. Lanchonetes estão diminuindo as porções e reescrevendo os menus, porque repassar o custo total aos clientes significa perdê-los. Ninguém avisou o Canadá. Apenas uma parede unilateral de tarifas. E quando a Casa Branca constrói muros econômicos sem aviso, não se surpreenda quando seus vizinhos usarem a porta dos fundos. Quando um lado constrói um muro de tarifas, o outro nem sempre revida. Às vezes, eles apenas vão embora e levam suas colheitas. Processadores canadenses como McCain e Cavendish, que antes enviavam milhares de contêineres de batatas fritas congeladas, reduziram discretamente os contratos com os agricultores. Sem comunicado à imprensa, apenas menos caminhões, contratos mais curtos e unidades de armazenamento a frio vazias. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a imagem não é melhor. Importadores enfrentando custos altíssimos estão mudando para batatas domésticas, apesar de problemas logísticos e menor consistência. Um relatório do USDA de julho de 2025 mostra que restaurantes em Minnesota, Wisconsin e Michigan estão relatando uma queda de 10 a 18% na satisfação com a qualidade do produto de batata. Um frequentador de uma lanchonete em Wisconsin resumiu bem: paguei $5 por batatas fritas que pareciam papelão molhado. Eu costumava vir aqui 2 vezes por semana. Agora, trago meu almoço. Ele não está sozinho. Em todo o meio oeste, os fast foods estão relatando uma queda no movimento. Não mudamos de fornecedores por opção, disse um franqueado. Mudamos porque nosso caminhão canadense parou de aparecer. Os clientes perceberam em uma semana e não voltaram mais. O efeito cascata é real. É claro que isso não é mais apenas sobre comércio. É sobre como uma decisão política pode prejudicar todo um sistema alimentar em ambos os lados da fronteira. Enquanto Washington bancava o durão, Ottawa pegou uma calculadora e um mapa.
Em vez de retaliar com mais tarifas ou coletivas de imprensa, o Canadá reestruturou silenciosamente sua economia de batata. Os processadores começaram a transferir o inventário para os mercados domésticos e as fazendas diminuíram as exportações. De acordo com a revisão do Sistema Alimentar de julho de 2025 da Agricultura do Canadá, os preços de varejo da batata no Canadá permaneceram estáveis. O excedente foi redirecionado para bancos de alimentos e cozinhas comunitárias. Para uma família canadense, economizar apenas $5 por semana em batatas locais significa mais dinheiro para itens essenciais. Isso não é algo pequeno. Isso é o jantar. E tudo isso foi feito sem drama, sem ameaças e sem fingir que intimidar seu vizinho constrói respeito. Quando seu maior cliente taxa seu produto como veneno, o movimento inteligente não é implorar para que ele volte. É encontrar clientes melhores. É exatamente isso que o Canadá está fazendo. Desde o final de 2024, Ottawa tem expandido o comércio agrícola para além de seu vizinho. De acordo com o relatório de julho de 2025 do Global Affairs Canadá, o país assinou um acordo agrícola de $1,6 bilhão com o Japão, Coreia do Sul e Indonésia. Os resultados são reais. A Ilha do Príncipe Eduardo exportou $8 milhões em batatas frescas para a Indonésia em 2024. A Tailândia agora é o maior importador não americano do Canadá, recebendo mais de $4 milhões em batatas frescas e sementes. Nações caribenhas como Trinidad e Panamá compraram mais de $13 milhões cada. O objetivo não é vingança, é resiliência. Porque o Canadá aprendeu que, se você depende de um mercado que tem uma crise a cada ciclo eleitoral, você está em negociações de reféns. E agora, a Ásia não está apenas abrindo portas. Ela está entregando ao Canadá uma chave reserva. A mudança soa ótima no papel, mas a logística do mundo real não se dobra tão facilmente. De acordo com a revisão de logística de exportação de julho de 2025 da Agricultura do Canadá, o país ainda carece de rotas diretas de cadeia de frio para os principais centros asiáticos. Enviar para Tóquio ou Jacarta custa 20 a 35% mais por tonelada do que transportar de caminhão para Buffalo. A Coreia do Sul, por exemplo, ainda não aprovou as batatas frescas canadenses devido a restrições de quarentena. E enquanto empresas como McCain podem construir cadeias de suprimentos do zero, fazendas menores estão ficando para trás. Diversificar soa inteligente até você perceber que é o cara pequeno esperando o barco que só navega uma vez por mês. No final, ninguém declarou uma guerra comercial. Apenas tarifas e retirada. Em julho de 2025, o World Trade Monitor registrou uma queda de 41,7% nas exportações de batata canadense para os Estados Unidos. Mas isso não é apenas sobre exportações ou batatas fritas. É sobre confiança. Porque o Canadá não bateu a porta, eles apenas pararam de bater. E essa é a parte que ninguém em Washington parece pronto para dizer em voz alta. Quando seu parceiro comercial mais próximo vai embora sem brigar, talvez não seja desafio. Talvez seja exaustão. Como o relatório de impacto de política de julho de 2025 da USPA colocou, o protecionismo de curto prazo pode render ganhos políticos, mas o dano à reputação a longo prazo é mais difícil de consertar. A confiança não precisa ser quebrada em voz alta. Às vezes, ela apenas se esvai entre armazéns vazios, acordos assinados em outro lugar e batatas fritas que não têm mais o mesmo sabor. O que você acha? O Canadá algum dia voltará à mesa? Ou este foi o rompimento mais silencioso na história do comércio da América do Norte? Deixe seus pensamentos nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.